Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo aqui do nosso canal Notícia do Fogão. Vamos responder ao Maurinho que, na sua ânsia de falar que o Botafogo deve ter um time pior do que o ano passado e que é uma incógnita e que o Texto vai tirar todo mundo, etc. Ele cai em algumas incoerências porque para ele que sabe, ele não é burro, ele é mal intencionado. Para ele que sabe o que realmente acontece, como se deram as últimas janelas e os anos do Botafogo, os elencos que se passaram ano após ano, ele sabe que é sim válido quando alguém fala que o Botafogo terá um time melhor no ano que vem. E não é um desmanche. Mas vamos ver o que ele falou aqui e no final eu vou rebater alguns dos argumentos dele para mostrar que tem muito mais mágoa desse pequeno torcedor flamenguista, né, que hoje se tornou um adulto jornalista, que apanhava muito do Botafogo, e ele mesmo assumiu isso já várias vezes, assim como o Zico já fez, do que em si um trabalho de jornalismo, né, optativo, sério e isento. Tem aqui também Sport TV, falando do mercado, tem PVC e muito mais. ESPN, PVC, Mauro César, Sport TV, tem muito conteúdo. Então, antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Temos área de membros, tem 4 planos, tem plano de R$3, de R$5, valores diversos, cabem em todos os bolsos, e você escolhe um valor que cabe no seu bolso, ajuda muito o canal a fazer um bom serviço, para trazer um bom conteúdo para vocês, todos os dias, com muito vídeo, muita notícia, muita informação sobre o Fogão. Dito isso, bora pro vídeo. E o Botafogo segue insistindo na contratação do Bitelo. A primeira proposta feita pelo time carioca para o Dinamo Moscou foi recusada, 10 milhões de euros, só que o Botafogo já fez uma nova oferta e mira no Bitelo, essa para ser a principal contratação do time até aqui. Faz uma simpatia aí para ter o Luiz Henrique no seu time? Obviamente que sim, o torcedor do Botafogo não é diferente, gostaria que ele ficasse. Existe a especulação e a expectativa de que ele possa ser transferido para o Lyon, Eugênio, outro time do John Textor, né? Pensando esportivamente, né? A gente sabe que o jogador muitas vezes tem o sonho de ir para a Europa, que tem o desejo de ir para fora, mas ele já é um jogador de seleção brasileira. O Botafogo vai jogar um Super Mundial na próxima temporada. O Lyon vive uma situação um pouco mais delicada. Esportivamente, é interessante ele ir para a França agora? Eu acho que esse era o projeto desde o início. Sim. Ele é um jogador nível Europa, estava na Europa, voltou ao Brasil, passou um ano fenomenal no Botafogo, jogou demais, um ano histórico. Mesma coisa com o Almada. O Almada chega no meio do ano, o Luiz Henrique já tinha chegado antes. Mas dentro de um processo de, vocês vão jogar lá no Botafogo, mas depois vocês vêm para a Europa. E entrando na Europa, o principal clube em que o Textor manda é o Lyon. Ele tem participação no Crystal Palace, mas é uma participação minoritária, e tem outros clubes, na Bélgica, por exemplo, que não tem o mesmo peso do futebol francês do que representa o Lyon, que, apesar de todos os problemas, ele hoje faz uma campanha interessante, ao contrário do ano passado, quando teve ali a beira de rebaixamento, é quinto colocado, vai bem na Liga Europa, então está numa situação mais equilibrada. E os dois podem aportar muito ao Lyon. Sim. Então, pensando no clube francês para esse final de temporada, o clube que está praticamente classificado já para a segunda parte, para o mata-mata da Liga Europa, e que pode tentar uma classificação melhor, quem sabe até vaga para a Champions no ano que vem pelo Campeonato Francês, a gente sabe o potencial de ambos, eles vão fazer impacto lá, na Liga de lá. E eu acho que o Luiz Henrique já... Tem potencial e tem entrosamento também, né? Se conhecem, já jogaram juntos meia temporada, então isso também facilita. Muito. E pensando que os dois já têm os seus respectivos lugares nas seleções. Então, o Luiz Henrique já é um jogador consolidado na seleção brasileira, o Almada já era, antes do Botafogo, na seleção argentina, campeão do mundo, que foi fazendo parte do grupo. Então, acho que para eles faz sentido entrar num projeto, é um projeto do Textor, que tem que superar a questão econômica, porque o Lyon está anunciadamente rebaixado ao final da temporada. Ele tem agora esses 6 meses, até o meio do ano, para reverter. Eu não sei de que forma ele vai justificar essas duas chegadas agora. No momento em que ele tem que fazer espaço, então ele vende o Jefinho, foi anunciada hoje a venda do Jefinho,
Dá uma aliviada lá, 5,3, eu acho, que eles colocaram lá de milhões de euros. Sim. Eu acho até super valorizado. Mas no balanço do Lyon já ajuda. Se livraram do goleiro, que era um goleiro de muitos anos lá, o Anthony Lopes. Eles estão tentando fazer ali espaço para justificar a chegada desses dois jogadores, que esportivamente agregam, e eu acho que para eles pode ser interessante. Porque é um clube de tradição na Europa, é um clube de torcida, um clube de visibilidade, que vem passando por dificuldades, mas que eles podem ajudar a alavancar. Pensando nesse aspecto, talvez seja interessante. O Almada nunca jogou na Europa, é uma chegada dele à Europa. O Luiz jogou na Espanha. O Luiz Henrique jogou na Espanha, no Betis, que é um time de médio porte, mas eu acho que para eles o sentido é esse. E fazia parte desde que chegaram ao Botafogo, essa volta para a Europa, ou essa chegada à Europa, através das mãos do Textor. Eu não sei, Zinho, eu fico pensando o seguinte, uma coisa é você chegar num time completamente estruturado, né, que você vai ser um jogador para acrescentar, da maneira como o Eugênio coloca, e pela situação atual do Lyon, né, com o transfer ban e com tudo que viveu na última temporada, me parece muito que o Luiz Henrique e o Almada chegam como alguns dos principais jogadores para alavancar esse Lyon. E aí, pensando em Copa do Mundo, falta 1 ano e meio para a Copa do Mundo, é isso? Fiz a conta certa ou errei para variar? Não, você não errou, é isso. Errei, tá bom. Meio de 2026, temos todo o ano de 2025. Eu tô acostumada a errar a conta que de vez em quando eu tenho que confirmar. É normal, faz parte. Mas falta 1 ano e meio para a Copa do Mundo, Tetra. Pensando em seleção, é um projeto interessante? Eu acho um risco muito grande, porque vai que o transfer ban acontece, vai que o Lyon é rebaixado no meio do ano e ele já vai estar lá. Aqui no Botafogo, pelo menos, ele tem a garantia de um super mundial, ok, mudando treinador, mudando elenco, mas eu vejo como um risco maior o clube francês, hein? Olha, tô vendo aqui que o gostoso do Recreio me mandou uma mensagem. Rapaz, mentira! Já não tá mais, agora já mudou, não é mais do Gostoso Recreio. do Recreio tá morando na Bahia, É de Trancoso. beijo! É o gostoso de Trancoso É o agora. gostoso de Trancoso. Outra coisa, exatamente. Fala, Tetra. Olha, um beijo. Não posso agora falar o nome dele, né? Mas tudo Não. bem. Mas Beijo pra sabe ele que eu também, amo grande muito figura. ele. Olha, eu entendi e concordo com muita coisa que o meu querido Capitão América falou. Esse projeto que tem, o Textor vai acontecer muito isso, traz jogador, mas já com a ida já pré-anunciada, a volta. Mas eu olhando principalmente a situação do Luiz Henrique, tá? Sim. O Almada, eu acho que ele vai continuar sendo convocado. O Luiz Henrique, para início também. Mas a longo prazo, eu tenho dúvidas. Porque a posição que ele ocupa e que ele disputa na seleção brasileira é a mais concorrida. De todas. É verdade. É onde tem mais fartura. Se você for pensar lateral, precisamos. Toda hora tem que aparecer aí, por favor. Volante, meia, centroavante, zagueiro. Agora, o cara que joga pelo lado direito, eu vou falar aqui rapidamente. Você monta o time. Rafinha, Martinelli, Estevão. Rafinha. Não, Martinelli na esquerda, mas assim, Rafinha, Estevão, o que está no Manchester City. Savinho? Savinho. Então, o assim, Rodrigo olha pode aí, jogar na rapidamente direita. falando. O Rodrigo pode jogar na direita. O Gerson, se aparece um segundo volante aí bom, pode ser adiantado ali por aquele lado. Verdade. Tem muita gente para jogar pelo lado direito. Cabe o meu parceiro, que eu adoro, né, Dorival, ele organizar esse time encorpar, virar, né? Nós temos bons jogadores que precisam virar um bom time, uma boa seleção. Nós temos bons jogadores que precisam render mais na seleção. Mas no lado direito, nós temos muitas peças que o treinador pode optar. Ele está até convocando 3, 4 de uma vez para aquele lado direito, que eu não sei nem como é que vai jogar. Aí a gente fica falando assim, ô Estevão, bota ele por dentro. Ó, o Rafinha mesmo está jogando por dentro, né? Não está nem jogando pelo lado direito. Sim. Porque joga o Savinho. E aí, a ida do Luiz Henrique? Não sei o rendimento, a adaptação, como é que vai ser. Ah, o Lyon tem tradição e tudo, mas não é o time de ponta da Europa. Não é o time que a gente fica vendo toda hora jogar. O Barcelona a gente vai ver.
O Manchester City a gente vai ver. Né? Tô falando dos concorrentes dele. Sim. O Estevão, quando for pro Real Chelsea, a Madrid, gente você vai ver. Então, assim, o Luiz Henrique, eu não sei financeiramente se ele vai ganhar mais, aí é cada um sabe o que precisa e tudo. Esportivamente, euzinho abri mão às vezes de jogar na Europa para continuar no Brasil, porque eu tinha objetivos. Eu estou falando agora por causa própria, tá? Eu não estou aqui dando opinião, chutando. Eu estou falando o que eu fiz como atleta. Eu abri mão de dinheiro para voltar do Japão, para tentar jogar mais uma Copa do Mundo. A concorrência era grande, tinha Rivaldo, Denilson, Leonardo, tinha um montão, Juninho Paulista e tal. Falei, cara, eu jogando no Japão, o Zagallo não vai me ver. Eu tenho que voltar pro Brasil, vou voltar pro Palmeiras, que é a minha casa, que eu conheço. Lá eu vou brigar por título, vai me ver jogar, eu vou ter chance. Então, assim, o que o cara pensa para a carreira dele. Eu acho que no Botafogo ele continuaria ganhando um bom salário. Eu acho que no Botafogo ele seria o jogador, assim, a referência, o cara que o Luiz Henrique é. Eu acho que no Botafogo ele teria chance de brigar, continuar brigando por título. E ele foi convocado para a seleção porque voltou para o Brasil. Se ele ficasse na Espanha, ele não seria convocado para a seleção. Ele é ótimo jogador, acho um baita de um jogador, mas estava lá mortinho, ninguém via, ninguém sabia. Ou vocês viam ele arrebentando, era no Sevilha, né? Eu não via. Era no Betis. Então, assim, ele foi convocado e ganhou, no Betis, desculpa. Era no Betis, ele mas eu também não via, não, eu concordo com você. Quando ele veio pro Botafogo, ele arrebentou no Botafogo, ele é o cara, é o craque do Campeonato Brasileiro, das Américas, e ele ganhou a oportunidade de seleção, que pra mim ele teria que ser o titular, ele nem foi o titular. O Savinho foi mais titular que ele. Mas quando ele entrou, ele correspondeu. Eu não sei essa saída, aí o que você falou, o que vai acontecer? É uma nova adaptação, aqui ele já tá prontinho. Ele já está arrumadinho, como dizia o Jair Pereira para mim. Você está madurinho, meu filho. Você está prontinho. Ó, não melhora não, hein? Senão vai apodrecer. Mas tem um clube PVC que nesse ano deu bom e deu muito bom, que foi o Botafogo. Campeão da Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro. E a gente vai ver um vídeo agora de quando foi anunciada a SAF lá em 2022, quando o sonho do botafoguense, né, de voltar a figurar entre os protagonistas do futebol brasileiro começou a ser alimentado. Vamos ver o vídeo? Players to the Brazilian national team, a constellation of stars that helped Brazil win 5 World Cups. The only Brazilian football club to win championships during 3 consecutive centuries. A wildly passionate fan base. Lone star that moves masses. Brazil, the home of football. A club that is undergoing an institutional revolution. Botafogo is the first top-tier football club acquired by a private owner, John Textor. A power that returns to its leading role. Let's make history. The most traditional. It's now the club of the future. Come and join our team. The rest is just football. This is Botafogo. Esse foi o vídeo divulgado pelo Botafogo lá em 2022, quando o John Textor adquiriu a SAF. Mas o que mais me chamou a atenção foi um comentário que tem nesse vídeo, na época em que ele foi divulgado, de um torcedor, Lorde, o nome dele, e ele dizia assim, que seja o começo de uma nova era. Tenho 21 anos, herdei esse amor pelo meu falecido avô Josias, através, né, do avô. E agora ele vai estar feliz no céu vendo o Botafogo campeão de novo. E foi o que aconteceu. Então eu acho que acaba sendo um símbolo aí de uma transformação do clube.
Ô PVC, se ser SAF não é garantia de sucesso, qual foi o segredo do Botafogo neste ano? O que foi feito para que os resultados acontecessem? Teve uma alavancagem financeira. E a gente vai entender o que deu certo e o que não deu certo. Desde bastante tempo, no início do processo, algumas pessoas que trabalharam no projeto do Botafogo SAF e que saíram, diziam que o Textor tinha um desejo. Esse aqui à direita, com o dedo indicador voltado para a bandeira do Botafogo, é o do Césio Melo, presidente do Clube Social Botafogo de Futebol e Regatas, que foi quem fez o meio-campo e trouxe o John Textor para o Botafogo. Lá atrás, o que se dizia? Que o Textor ia alavancar o Botafogo, ia botar um dinheiro grande, porque ele quer fazer o Botafogo ter ações na Bolsa de Nova York, e que essas ações é que vão fazer com que o Botafogo recupere o dinheiro investido. Então, era uma operação, o Textor desmente isso, tá? O Textor diz que isso não é verdade. Mas o que se diz ele alavancou, então ele fez uma conta para um clube que faturava 450 milhões de reais por ano, ele gastou 390 só com contratações. O Botafogo não tinha esse dinheiro. Ele alavancou, ele pegou o dinheiro do Multiclubs Ownership, ou seja, MCE, que são os clubes que ele detém ações, Lyon, Crystal Palace, Molenbeek, pegou o dinheiro dele, bancou e falou, vou transformar num clube vencedor. E aí ele chega em Nova York e diz, olha o que a gente fez com esse clube. E por que ele fez isso com o Botafogo e não com o Lyon? Porque é muito mais difícil fazer na França contra o Paris Saint-Germain. No Botafogo ele conseguiu colocar, ele contratou nesse ano o jogador mais caro da história do Brasil, o Almada, e o terceiro jogador mais caro da história do Brasil, o Luiz Henrique. E alavancou e apostou que ele ia ganhar títulos e ganhou. Agora, ele abre o capital do Botafogo, coloca na Bolsa de Nova York, por exemplo, e diz, olha o que nós fizemos com esse clube. Ele valia 0 e agora ele vale 300. E aí ele vende ações e recupera uma parte desse dinheiro. Se ele não tivesse vencido nem Brasileiro nem Libertadores, a operação seria muito mais arriscada do que parece ser agora. Tem que ver se não... Ainda continua embutindo risco. Porque alguém pode dizer, espera um pouquinho, você tem sucesso no Botafogo, mas você tem prejuízo no Lyon. E mesmo o Botafogo está no vermelho. Mas ele é campeão. E esse ponto pesa muito. Foi essa tentativa do Textor e ele se saiu muito bem até esse momento com essa tentativa. O que não significa que isso pode durar para sempre ou isso pode ter um tempo determinado. A gente precisa estar atento à história para entender o que vai acontecer nos próximos passos do Botafogo, assim como das outras SAFs. E agora para falar do Botafogo. E mais especificamente de Luiz Henrique, né? Um dos destaques do Botafogo em 2024, Luiz Henrique decidiu deixar o clube nessa temporada. O atacante eleito o Rei da América vai para o Lyon, que também pertence a John Textor. Luiz Henrique chegou ao Botafogo no começo deste ano e conquistou a Libertadores e o Brasileirão. Foram 12 gols em 55 jogos. Nos últimos meses, o John Textor disse algumas vezes que a decisão sobre a permanência de Luiz Henrique seria do próprio jogador, que se torna o segundo titular a deixar o clube. O outro foi, né, o Thiago Almada, que também vai para o Lyon. Na festa do título da Libertadores, no último dia 30, lá na Argentina, o Textor deu a seguinte resposta, né, ao ser perguntado sobre o Luiz Henrique. Abre aspas, ele tem uma escolha, certo? O que fazemos, né, é trazer jogadores, pedir a eles que vençam campeonatos e então honramos o caminho deles. A decisão é dele, fecha aspas. Isso ele disse lá no passado. Mas enfim, digamos assim, o fato é que agora Luiz Henrique deixa o Botafogo. Mauro César é um time que aos poucos ali vai, né, se desfazendo em relação ao que foi essa temporada de 24, perdendo o Almada, o Luiz Henrique, o Arthur Jorge é muito próximo, né, só está aguardando o pagamento da multa. É um Botafogo bem diferente que inicia esse ano de 2025, Mauro. Bem, as pessoas precisam entender que tudo que acontece no Botafogo é reflexo do que ocorre no grupo de clubes ao qual ele pertence, a Holding Eagle. Hoje o Lyon precisa arrecadar nessa temporada ainda mais cerca de 100 milhões de euros em vendas. O Lyon é o principal time da holding, tá? Porque é um time francês, um time europeu, um time que está no mercado de mais visibilidade, a partir de onde é mais fácil você
vender jogadores e colocar em outros mercados, vender por mais dinheiro e tudo mais. Isso é uma obviedade que eu estou falando. Nada contra o Botafogo. Se fosse, repito, o Corinthians ou o Flamengo, também seria o Lyon o principal clube da holding. O Lyon tem uma dívida de $500 milhão de euros e tem aí 100 milhões que ele precisa arrecadar para atingir as metas impostas pelo órgão regulador do fair play financeiro francês. Está tentando vender todo mundo. Hoje foi comunicada a venda do Orban. O Orban é um atacante que vai para o Hoffenheim, que foi contratado ao Ghent da Bélgica na temporada passada por 14 milhões, está saindo por 12 milhões. Você vê, olha o nível da coisa. Precisa fazer caixa, está vendendo o jogador por um valor menor do que aquele que foi pago, né? Pelo menos foi o que noticiou a imprensa europeia à época e hoje. Então está saindo esse jogador e está tentando vender o que é possível para fazer caixa. E aí os jogadores do Botafogo, de mais destaque, evidentemente, são uma moeda de troca importante. Ou para, pelo menos, ele conseguindo inscrevê-los no futebol francês, no campeonato francês, apesar do transfer ban. Eu não sei qual a manobra exatamente que é feita para conseguir trazer um jogador do grupo para dentro do Lyon. O Lyon está com transfer ban, não pode contratar. Mas, enfim, é tentar fazer com que os jogadores do Botafogo também gerem receita. Por exemplo, o Botafogo recomprou o Jefinho. O Jefinho era do Botafogo, foi para o Lyon, voltou emprestado, se machucou, pouco jogou, pouco fez na temporada, não se destacou, é reserva, 5,3 milhões de euros foi noticiado. Por que comprar o Jefinho? Porque o Lyon precisa ter dinheiro em caixa. Então é o dono, é a holding comprando dela mesmo, quer dizer. Mas há uma maneira de tentar colocar dinheiro do clube francês que precisa atingir essa meta. Caso contrário, será rebaixado. O Lyon está com rebaixamento encomendado, digamos assim. Se ele não atingir, ele pode ser rebaixado. Eu acho que o John Textor vai dar um jeito, vai encontrar uma saída para salvar o Lyon do rebaixamento. Mas a grande questão é isso que o torcedor do Botafogo, muitos não entenderam. Eu já vi até o torcedor falando, não, teria esse time do ano passado, eu vi isso outro dia, de duas pessoas. Foi o mais fraco que o Botafogo terá nos próximos anos. Imaginando, não sei se a holding vai ter grana para salvar o Lyon, vendendo jogadores a preço de liquidação, porque tem que vender, todo mundo sabe. Então, por exemplo, o jogador, o Cherki lá, que teria interesse no Liverpool, falava em 30 milhões de euros. Né? Ah, beleza. O Liverpool sabe da situação do Lyon. O cara chega com 20, eu vou pagar 20 e de repente leva, porque tem que fazer caixa. Quando você está no desespero, qualquer coisa da vida é assim, você vende pela proposta que aparece. Quando você está numa situação tranquila, você só vende pelo valor que você acha que vale. Você não vende de qualquer maneira. Isso é tudo, é um carro, apartamento, é um jogador, no caso do clube. No caso de um grupo, né, que detém vários clubes, alguns clubes. Então isso implica diretamente no Botafogo. Então não sei se ele vai ter, se a holding vai conseguir com seus investidores e tudo, suportar esses dois investimentos. Porque esses jogadores, especialmente Almada e Luiz Henrique, foi fartamente anunciado, publicado na imprensa, até porque quem cobre o dia a dia do clube, que eles ficariam aqui e iriam embora. Já vieram para cá. O Almada já saiu logo, se despedindo logo, terminou, ele falou um abraço. Perdeu lá pro Pachuca e ele falou tchau, tô indo embora para a França. Ele já sabia que não ia ficar aqui. E o Luiz Henrique, o que se falou à época foi isso também, que ele aceitou vir na condição, que ele estava lá na Espanha, no Betis, de retornar para o futebol europeu, no caso, seria para o Lyon. E eles, evidentemente, se puderem vender esse jogador, vão vender. Se aparecer uma proposta, nem joga no Lyon, já vende direto para alguém que apareça com interesse nesses atletas. O que é mais difícil, apesar de ter se destacado aqui, porque quando você se destaca no Brasil, você não tem a mesma visibilidade que você consegue se destacar na Europa. Mas é possível que surja uma proposta, evidente que sim, pode aparecer. O Luiz Henrique está fazendo hoje 24 anos, o Almada vai fazer em abril, se não me engano, 24. São jovens, mas não são tão novinhos como aqueles que saem daqui por fortunas, né? Como o caso do Estevão, que está saindo agora no meio do ano do Palmeiras, vendido por uma quantia bem elevada, como aconteceu com o Hendrick, antes com o Rodrigo, Vinícius Júnior, Paquetá, enfim. Então, uma coisa está ligada à outra. Não dá para pensar no Botafogo ignorando isso. Eu já falei isso outras vezes, vou repetir. Eu acho que a saída do Arthur Jorge não pode ser vista apenas pela questão da proposta financeira do Al Rayyan do Qatar apenas. Eu imagino que o técnico está analisando, eu imagino, tá? É a minha conclusão, todo o contexto. Porque é o que eu, pelo menos, eu faria isso. Eu vou pensar em quê? No dinheiro que eu posso ganhar no Qatar e no time que eu terei. Quem pode afirmar que o Botafogo vai ter um time tão bom, mais forte em 2025? Nem o dono da holding pode, porque ele tem que resolver um problema imediato, que é o problema do Lyon. Pode ser que tenha, pode ser, tudo é possível. Contrata, paga depois, paga parcelado, vende mais um, não sei o quê, pode dar um jeito dele. É legal, aqui não tem fair play financeiro, está tudo legal. Mas há uma dúvida muito grande. E essas saídas são várias. Aí tem um detalhe. Titulares só saíram esses dois. Aí tem o Tietê, tem o Eduardo, tem mais jogadores que saíram. Marçal. Romero. Né? Romero, 6 ou 7 jogadores, já tem quase 10, somando todo mundo. Eu tenho aqui a lista, se quiser. Vamos lá. Adrielson. Gatito, Rafael, Adrielson, Pablo, Marçal, Hugo, Tietê, Eduardo e Romero. Então todos são reservas, eram reservas. Mas aí que vem a questão. O Botafogo era elogiado porque tinha o quê? Um elenco forte. Esses reservas entravam nos jogos. Exceção do Pablo e do Rafael. O Rafael machucado e o Pablo que não foi aproveitado foi devolvido ao Flamengo. Jogou menos de um jogo, 40 e poucos minutos, né, pelo Botafogo. Um negócio estranhíssimo, não conseguiu jogar. O Adrielson, a mesma coisa. Ele foi para o Lyon com o Lucas Perry, que virou titular. Né? Aliás, o goleiro Lopes está saindo também do Lyon, né? Está indo, acho que, pro Nantes, né? Goleiro histórico do clube e tal, porque o PR ganhou uma posição. Mas o Adrielson bateu, não se firmou na França, voltou, já está voltando para lá e a intenção é vender o Adrielson. Até se especulou ele no Cruzeiro há alguns dias, antes de o Cruzeiro mirar agora o Fabrício Bruno, antes o Valentim Gomes do Velho Sarsfield. Então é uma coisa ligada à outra. Não tem como pensar em Botafogo ignorando esse momento do Lyon, que é bem difícil.
Então, assim, o que vai ser o time do Botafogo, sinceramente, é difícil imaginar nesse momento. Se vai ser um time tão forte, como vai ser. Porque essas contratações, elas são contratações da holding, está muito claro isso. Não são especificamente do Botafogo. Elas são da holding. É diferente do Cruzeiro. O Cruzeiro tem um dono que é dono do Cruzeiro. Ponto. Ele só tem um Cruzeiro. Ele contrata por Cruzeiro. Com o dinheiro dele, tudo. Ele é o dono, faz o que ele quiser lá. De novo, não tem fair play financeiro. Você não precisa justificar se arrecadou, se gastou. Tem que banca, acabou. No caso do Botafogo, não. Ele pertence a um grupo. E o próprio dono da holding falou numa entrevista logo no final aí do ano passado que era a hora do Botafogo ajudar a salvar o Lyon. Tem uma declaração nesse sentido lá na França. Então, o que imaginar que vai ser o Botafogo? A gente vai ter que esperar para ver. Mas a possibilidade de ser um Botafogo enfraquecido, no momento, é maior. Nesse momento é mais provável, a não ser que tenhamos aí uma virada nesse cenário muito, muito radical no decorrer de 2025. É isso, né, Bruno? É um Botafogo que naturalmente e até evidentemente vai se enfraquecendo, perde muitos jogadores ali, perde o seu técnico, o PH também lembrou que o Tiquinho Soares pode deixar o clube também, então assim, vai se desfazendo. E eu estava lendo aqui a lista de jogadores que o Botafogo tem ali como pretensão, né? É uma lista muito modesta, né? Vou citar aqui alguns nomes, por exemplo, o Jair, né? Zagueiro do Santos, lateral esquerdo, o Lancante do Bragantino. Aí tem o Bitelo, né? Que também está lá no Dinamo de Moscou, o Marlon Gomes do Shakhtar. Então, assim, o Almiron também. Assim, não são jogadores de grande impacto também, né? Esses que eu citei aqui, né? E é uma situação que o Mal explicou agora, né? E falou várias vezes, né? Que muitas vezes, assim, as pessoas estão empolgadas, o time ganha. E aí não é nem achar bom ou ruim, assim, é uma constatação do que é o negócio que o clube está envolvido. Eu até acho que o Botafogo não tinha muita alternativa, ele tinha que virar SAF, porque ele estava acabado, ele estava destruído, como o Cruzeiro também. E o Vasco também, esses 3 primeiros grandes clubes que viraram SAF, eles viraram SAF meio porque, claro que não literalmente, mas eles tinham acabado e começaram de novo. Eles estavam completamente destruídos, os 3 ali. O Cruzeiro até chegou num buraco mais fundo ali, ficando 3 anos na Série B, numa situação muito difícil. Mas o Botafogo também toda hora caindo, não tinha a menor perspectiva do Botafogo ser competitivo. Era um time que jogava a Série A para não cair, aí caiu 3 vezes o Botafogo. Então, foi comprado, é claro que mudou o patamar do time, teve investimento, mas ele está dentro de um grupo, né, de uma holding, ele faz parte disso. E uma coisa está ligada à outra, é só uma constatação de como é o negócio, é mais uma informação do que uma opinião. E a partir do momento que o Lyon está com problemas, isso afeta o Botafogo, afeta. É claro que existe o objetivo esportivo. É legal para o dono também que o time seja campeão brasileiro, seja campeão da Libertadores, como foi. E aí, ano que vem, a expectativa do torcedor era, ano que vem vamos ser forte de novo, vai ser talvez até mais forte, porque o cara tá animado, ganhou o título, vai pôr dinheiro, mas tem essa questão do outro clube do grupo, que é o clube que está na Europa, que pode render mais dinheiro. E até nas contratações, alguns aí que você citou aí dos possíveis contratados do Botafogo, não são jogadores de um grande valor no mercado. O Jair, zagueiro do Santos, ele é um garoto, ele tem 18, 19 anos. 19. Me parece ser uma contratação, e o pessoal que cobre o Santos já falou que o Botafogo ofereceu uma grana e poderia colocar o Tiquinho no negócio, o Danilo Barbosa. Me parece ser uma contratação claramente assim, pensando em revender. O Jair é um jogador que no meio do ano o Porto tentou levar, e o Santos estava ali na Série B, segurou. É um jogador que tem mercado na Europa pela idade dele. Ele é visto como um zagueiro de boa qualidade de saída de bola. Ele é visto como um jogador promissor. Então é um jogador que vale dinheiro. Parece que o Santos topou essa proposta aí do Botafogo pelos 2 jogadores e mais uma moeda, né? Sim, parece que o garoto que está em dúvida, que ele quer ir para a Europa direto, enfim. Mas claramente é uma contratação pensando, claro, ele pode dar um retorno técnico, ele pode chegar a jogar muito bem no Botafogo, ajudar o Botafogo em 2025 se de fato for contratado. Mas me parece uma contratação mais pensando, né? Esse menino eu posso fazer dinheiro com ele tem mercado, ele é um garoto novo e tem potencial de venda. Então, uma situação está ligada a outra. O Grupo City, por exemplo, para falar de outra... É uma situação diferente, mas para mostrar como os times do mesmo grupo eles estão interligados. É um caso envolvendo um brasileiro, o Ian Couto, a lateral que foi convocado para a seleção algumas vezes, está agora no Borussia Dortmund. O Ian Couto, ele era do Grupo City, ele foi comprado pelo Grupo City lá do Coritiba, depois de ter sido campeão mundial sub-17 com a seleção brasileira, em 2019. Ele se destacou no Mundial sub-17, o Grupo City comprou, e primeiro emprestou ele lá para o Braga de Portugal, ele rodou. Aí ele foi jogar no Girona, que é um time do Grupo City, da Espanha. O Girona, com o Savinho no time também foi comprado muito novo lá do Atlético Mineiro, e primeiro foi pro PSV da Holanda, time que o Vamp defendeu, o Savinho foi emprestado lá, e depois também foi pro Girona, que é do Grupo City. O Girona, na temporada passada, na Europa, faz uma campanha surpreendente no Campeonato Espanhol, ele lidera, ele chega a um certo momento a brigar pelo título, e acaba com uma vaga na Champions League. Foi uma campanha acima do que todo mundo esperava. E esses dois também se destacaram, e o Girona classifica para Champions. E há, no regulamento da Champions, restrições a times do mesmo grupo estarem ali. Tem os 2 times da Red Bull, Leipzig e o Salzburg, e aí a UEFA botou algumas regras. Na temporada, na janela de transferências anterior à participação dos 2 na Champions, que eles estão agora na Champions, tanto o Girona quanto o Manchester City, eles não podem fazer negócios entre eles. E aí o que acontece? O Ian Couto ele foi vendido para o Borussia Dortmund muito por causa disso. E o Ian Couto, oficialmente, ele era jogador do Manchester City, ele não era do Girona.
no papel, no oficial, ele era um jogador do Manchester City emprestado ao Girona. Então, para ele ficar no Girona, seria uma venda do City para o Girona. E não era permitido pela UEFA, porque os dois estavam na Champions e eles não podiam fazer negócios entre eles. E aí chegaram até a consultar o Guardiola, você quer usar o jogador, o Ian Couto? O Guardiola não quis. E aí teve que vender o cara para fora, teve que vender para o Borussia Dortmund, porque ele não podia ficar no Girona, porque o City não podia negociar jogador com o Girona, mesmo ele estando no Girona na temporada anterior. Aí perguntei o Savinho, por que o Savinho saiu do Girona e foi para o Manchester City? Porque o Savinho estava registrado no Troyes da França, que também é do grupo. Então, oficialmente, o Savinho era um jogador do Troyes, que não tá na Liga terceira divisão, acho que nem estava na segunda, acho que até caiu para a terceira na França. Ele era um jogador do Troyes emprestado ao Girona. E aí, oficialmente, ele foi um jogador do Troyes vendido ao Manchester City. Como o Troyes não está na Champions, não tinha essa restrição. Então, assim, os grupos, tinha esses times multigrupos, a Red Bull tem vários, agora comprou um no Japão também, o Manchester City, o Grupo City tem vários pelo mundo, e o Textor tem os times dele, tem outros menores, aquele grego lá que estão falando que pode comprar o Vasco, que pode ser parceiro do São Paulo na base. Ele tem o Nottingham Forest, ele tem o Olympiacos e tem o Rio Ave de Portugal. Se ele comprar o Vasco vai fazer parte desse grupo. Então, eles estão ligados, não tem como dissociar uma coisa da outra. O que acontece num time do grupo vai mexer com o grupo inteiro. E aí, Vamp, Botafogo perdendo jogadores, Luiz Henrique, seu técnico, além, né, do Almada, é um time enfraquecido que preocupa o torcedor, né? E pensando até, né, no Super Mundial, porque perdeu ali as suas estrelas, né? Pensando no Super Mundial, também tem esse peso. Você vê todo mundo se movimentando, né? Nas janelas, tudo, o Botafogo, provavelmente, né, tudo já certo para perder o treinador. Os dois, o rei da América, né, o Luiz Henrique ganha como melhor jogador da América, né? Sim. Da Libertadores, superando até o Messi. Quer dizer, o Almada falou logo, deixou bem claro, tchau para vocês, depois do Mundial quando perdeu. Quer dizer, o time que era para ter, todo mundo, seu treinador, os principais jogadores, tem isso aí que envolve, né? Não tem, o dono não tem só o Botafogo, né? Começa aí a pré-temporada, semana que vem, o Botafogo está sem treinador, perdendo jogadores. Hoje começa a Copa São Paulo, o Botafogo até estreia hoje na Copa São Paulo, no Sub-20, né? Às 9h30. Mas está em interrogação, a gente tem que saber quem é o treinador que vai comandar, né? O capitão que vai comandar essa barca, que ainda não tem. Não tem. Você pode falar assim, ficou todo mundo, mas quem vai ser o treinador? Tá saindo jogador e sai o treinador. Quem vai vir? Um pouco atrasado, né? Não, muito atrasado. Que a temporada começa mais cedo, né? Segunda-feira todo mundo já se apresenta aí para fazer a pré-temporada. E até falando nisso, né, de temporada, o Botafogo disputa logo no início de fevereiro a Supercopa, né? Contra o Flamengo e tem depois o Super... mais pra frente, no meio do ano. Supercopa é daqui a 30 dias precisa, dia 2 de fevereiro. Lá em Belém do Pará. Isso, lá no Mangueirão. Né? Quer dizer, o Flamengo, que trouxe aí o português para comandar, já sabe quem é o treinador, Felipe Luiz, sabe de tudo. O Botafogo a gente não sabe quem é o treinador e perdendo jogadores. Pensando, Mauro, nessa Supercopa, claro, é um título muito menor, né? E até aquele torneio, né, para abrir a temporada. Pode perder até o Grego, viu? Que está sendo sondado pelo mundo árabe, né? Pensando nisso, né, Mauro, nesses jogadores que o Botafogo está perdendo, ainda sem técnico, e no que o Flamengo já apresentou até aqui, dá para imaginar o Flamengo chegando mais preparado, né, nessa Supercopa. Um jogo só, um título um pouco importante, menos importante, mas é aquele jogo que abre, digamos assim, oficialmente o futebol brasileiro. Até lá já terão jogado partidas aí do Campeonato Carioca, né? E de fato, né, o Flamengo, a priori, não tem nenhuma baixa importante. O Botafogo já perdeu seus dois jogadores mais relevantes e alguns reservas que ajudavam ali a compor o elenco. Então, e perdeu seu técnico, né? Perdeu o técnico também. Então, é claro que o Botafogo acho que vai começar esse ano com mais incertezas, com mais enfraquecido, né? Mesmo que consiga contratar um jogador ou outro. Você pega o caso do Almiron, que estão tentando, você vai sair de um jogador como... Vamos pegar nem o brasileiro, pega o Almada, 23 anos, campeão do mundo pela Argentina, né? Você perde o Almada, aí você vai trazer o Almiron. 30 anos, paraguaio, reserva no Newcastle, raramente joga, daqui a pouco no time. É uma queda. Mesmo que o Almiron consiga fazer bons jogos aqui, não é o mesmo nível. Você perde o Luiz Henrique, vai arrumar um outro jogador desse nível, onde? Como? Quanto custaria? Né? Foram as duas maiores contratações em termos de valores da história do futebol brasileiro. Porque, como eu falo, são contratações da holding. Elas miram o mercado europeu. Elas não são especificamente apenas para atuar aqui no Brasil. Não, é um outro modelo, né? Digamos assim. Então, em tese, né? Se não acontecer nenhuma baixa importante no Flamengo, a tendência é o Flamengo chegar mais inteiro, né? Mesmo treinador, terminou bem o ano passado e tal. Mas é um jogo só, né? Um jogo só sempre tem características peculiares, né? Mobilização e tal. Vai ser em Belém, inclusive. Lá em Belém do Pará, né, no estádio do Mangueirão. Para fechar esse assunto, então, com o Vamp e também com o Bruno. Bruno, Supercopa do Brasil, daqui exatamente, né, um mês, esse Flamengo e Botafogo, pelo menos, né, vendo hoje, né, imaginamos que o Flamengo chegue mais preparado, né, para essa decisão da Supercopa. Tudo indica que o Flamengo vai ter praticamente o mesmo time do ano passado, com o mesmo treinador, e o Botafogo está em fase de mudanças. A Supercopa do Brasil, assim como a Recopa Sul-Americana, que o Botafogo vai jogar contra o Racing também, assim, sempre é legal você ganhar.
O futebol é uma competição, então é legal você ganhar. Aí, com o caso do Botafogo e Flamengo, é um clássico carioca, é legal. Mas ela tem que receber o peso que ela merece. Ano passado foi São Paulo e Palmeiras. No Mineirão, São Paulo ganhou nos pênaltis. É legal você ganhar um título do seu rival. Você comemora, tira um sarro do rival, beleza. Mas assim, não pode. O Botafogo vai ter um novo técnico. Aí ele comanda o time, aí perde pro Flamengo. Ele não pode ficar ameaçado por causa disso. E às vezes isso acontece aqui. Então, assim, você tem que dar o peso que tem. É um jogo mais pra você curtir. Vou jogar com o meu rival, se eu ganhar, vou tirar um sarro. E acabou. O São Paulo ganhou a Supercopa. Aí, por causa disso, alguém disse que o ano do São Paulo em 24 foi, nossa, que ano, hein? Ganhamos a Supercopa. E quando ganhou, nossa, parecia que tinha vencido a Copa do Mundo. Assim. Bom, pessoal, respondendo ao Mauro César, primeiro ponto. Esse desespero por vender a qualquer custo, vai vender desesperadamente. O Botafogo acabou de recusar propostas da Fiorentina pelo Luiz Henrique por achar um valor baixo. E foi isso que motivou o Luiz Henrique a pedir para ir para a Europa. Porque ele achou que ia ser vendido e ele até agora não foi. Surgiram propostas dele, não foi vendido. Então ele estranhou e decidiu, não, o Textor, me vende aí, eu quero sair. Foi isso que motivou. Então, isso demonstra que não é esse papinho de que vai vender todo custo. Não é assim. Né? Segundo ponto, a questão do Botafogo ter... quem garante que vai ter um time melhor ano que vem? Primeiramente, o Botafogo teve um elenco em 22. Encerrou o ano. O de 23 era melhor. Encerrou o 23. O de 24, melhor de novo. E por aí vai. Janela após janela, ano após ano, o Botafogo vai melhorando o seu time. Vão saindo jogadores que não são aproveitados, quase sempre são reservas. Um ou outro titular sai e chegam vários jogadores que na maioria deles se tornam titulares ou peças fundamentais no elenco e o nível do elenco sobe. Só você comparar. Outro ponto, o Botafogo não vai investir tanto, olha aí, tá perdendo jogadores e não chega ninguém. O Textor sempre desgasta e esgaça o máximo possível a corda, estica bem a corda na negociação para no momento que ele vê que tá conseguindo melhor valor, e isso demora muito tempo, ele fecha. Normalmente, e isso o botafoguense como eu, que vem reclamando disso há alguns anos, até que eu entendi que vai ser assim e ponto final, é assim que ele gera seu dinheiro, é assim que ele faz o negócio dele, então o dinheiro é dele, show de bola, haja como quiser. Eu percebi que o Textor, ele faz isso, ele busca sempre o melhor preço, se desgasta e alonga e prorroga bastante negociações, para que no finalzinho, quando o time lá percebe que não vai vender, e se enrolar muito perde a chance de vender, abaixa mais valor e vende para o Textor. Ele encerrou janelas sempre com reforço chegando do nada. Por exemplo, do nada chegou o Tietê na primeira janela de transferência do Botafogo. Chegou o Piazon, chegou o Sampaio, chegou o Oyama. Chegaram jogadores assim, quando você foi ver, pum, no último dia Tietê pingou no Botafogo. Segunda janela de 2022, outro exemplo claríssimo. No último dia, a gente preocupado, meu Deus, não vai chegar centroavante, não vai chegar. Chegaram dois. Na época, o Junior Santos era centroavante ainda, chegou como centroavante, depois virou ponta direita. Mas Tiquinho e Junior Santos chegaram no último dia de janela. Outro exemplo, esse ano, a primeira janela, o Luiz Henrique chegou no finalzinho, no último dia. O próprio empresário dele, no meu último vídeo aqui, ele falou que o Luiz Henrique chegou no último dia de janela. Outro exemplo, a segunda janela desse ano, dois jogadores importantíssimos para os nossos títulos desse ano que passou, Adrielson e Alex Telles chegaram no último dia de janela. Gente, o Textor é assim. Você pode discordar, dizer que é melhor trazer antes para entrosar mais, para se habituar melhor. Ok, mas o Textor age desse jeito. E, cara, eu acho que até agora tá dando certo, né? Tá funcionando? Tá sendo bom pra todo mundo? Então é assim que ele age, eu não vou reclamar disso. Eu vou reclamar se não vier ninguém. Agora, se vier demorando um pouquinho pra chegar, meu irmão, é o dinheiro dele. Se não fosse ele, a gente não tinha esse título que a gente ganhou aí. Então, cara, faz no seu tempo, desde que faça, mas faz. No seu tempo, no tempo mais devagar, mais rápido, não interessa. Mas sempre ele reforçou bem o time.
eu posso pontuar aqui a segunda janela do ano passado, que estava tão fácil o Brasileirão, que ele achou que não precisava reforçar tanto o elenco, tantos reforços importantes. Foi lá, apostou em jogadores para irem maturando para esse ano eles renderem. Acabou que teve que queimar etapas, queimou os jogadores e deu errado. Mas daria errado também com outros reforços. Ele não traria o Cristiano Ronaldo, o Beckenbauer e o Maldini no Botafogo. Traria jogadores, né, medianos para bons. E, sinceramente, a draga que aquele time caiu, qualquer outro jogador que viesse, cairia também. Então, não mudaria muito o fato. Mas, digamos que essa segunda janela do ano passado, de 23, que já é ano retrasado, né, foi uma janela ruim. Né, uma janela ruim. De resto, ele sempre reforça muito bem os times. E no apanhado geral do ano, as duas janelas, o time sempre começa o ano seguinte melhor do que começou o ano anterior. O elenco sempre está melhor. Então, confio no Textor. Maurinho sabe de tudo isso que eu falei, ele sabe de tudo isso. Sabe de tudo isso, mas ele omite para que a audiência dele ache que o Botafogo é um projeto muito instável, perigoso, arriscado, que não sabe o futuro, pode a qualquer momento dar errado. Ele quer passar sempre a imagem negativa do Botafogo, porque ele sabe que é disparado o projeto mais consolidado, mais bem armado, bem estruturado, bem pensado de todas as SAFs do país. O Botafogo é sim uma realidade. Então, é tão bem estruturado que antecipou a previsão de títulos do Textor, que era em 5 anos ganhar um grande título. Ele em 2 anos e meio de SAF, 3 aninhos, 3 temporadas, mais menos de 3 anos contados assim, da compra definitiva até agora. Em menos de 3 anos completos, ganhou 2 grandes títulos. Então, ele sabe que o Botafogo é uma realidade, é um grande projeto, bem consolidado, bem estruturado. E ele quer iludir os ouvintes da rádio que ele trabalha. Rádio e agora canal de televisão também, né? Então é isso, né? Então é isso. Não tem muito o que esperar do Maurinho, né? Um cara muito... O pior esgoto da TV / internet / rádio brasileiro é o Mauro César. E eu vou continuar trazendo ele aqui, tá? Ah, Rafael, não traz não, sei que lá e tal. Meu irmão, o meu trabalho aqui é trazer tudo que é falado sobre o fogão na internet, rádio, TV, etc. Mal ou bem. E o que for bom, legal, a gente comenta e concorda. O que for ruim, mal intencionado, mentira, etc., a gente vem e desmascara e desmente, como eu fiz agora. Agora, eu não vou deixar de trazer ninguém aqui no canal porque A ou B não gosta. Aqui vem tudo. Justamente para ser democrático. Porque uns não gostam do pilhado, outros gostam. Uns não gostam do Rizek, outros gostam. Uns não gostam do Casagrande, outros gostam. Então, todo mundo aqui vai ter a sua vontade atendida. Quem não gostar vai saber que eu vou rebater quem falar mal do Botafogo, quem mentir sobre o Botafogo, mas deixar de trazer aqui, não vou deixar. Então é isso, pessoal. Vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Pitaco aqui, rapidinho, pincelada final. Eu falei lá atrás que não estava preocupado com o Arthur Jorge sair, que eu sabia que iam chover propostas e indicações e oferecimentos de técnicos Botafogo. De repente surgem nomes de Roger Machado, Tite e o Escambau. Vão surgir vários nomes de possíveis técnicos que foram oferecidos ou sondados, etc. Normal. Todo mundo hoje acha interessante vir pro Botafogo. Todo mundo. Então, o leque de possibilidades para um futuro técnico do Fogão é gigante. Claudinho, nome muito bom, craque de bola, porém, um valor alto, 18 milhões de euros que o Flamengo ofereceu ano passado por ele e não trouxe. E é um cara de 27 para 28 anos. Então, não sei se o Textor vai fazer esse investimento num cara que dificilmente vai ter um retorno. Na bola, trará títulos, tá? Se vier, trará títulos, mas de revenda eu acho complicado. O Bitelo, 25 milhões de euros, complicadíssimo também, mas é um cara que tem poder de revenda, é jovem ainda, 23 anos mais ou menos, então é diferente do Claudinho, mas é um valor mais alto, né? E complica bastante também. Jardine,
Eu, sinceramente, acho válida a aposta. E pelo que eu tô sentindo, deve ser ele, tá? Se eu fosse apostar meu dinheirinho, é Jardine, técnico do Fogão esse ano. Tomara que esse cara, tomara que se for aceito, emplaque bem, né? E seja um cara que queira um projeto a longo prazo. E não só surfar como outros surfaram. Mas quem é que... O Jair segue na mesma até agora. Não caiam em fake news que vai envolver Tiquinho. Não vai, Tiquinho não sai. Ele sairia se quisesse sair. Como ele não quer sair, o Botafogo não vai negociar com ninguém. Tiquinho fica. É um jogador que para ter no elenco é absurdo. E tem potencial para se recuperar e voltar a ser titular. Tá? O goleiro do Curitiba foi oferecido porque o Botafogo tenta ainda o goleiro do Atlético Paranaense, Léo Link, e por enquanto não conseguiu fechar. O goleiro do Curitiba é um jovem muito promissor, de futuro, na minha opinião, brilhante. Foi um goleiro que ano retrasado, que eu sempre falo 23 como ano passado, ano retrasado, fechou o gol contra a gente, goleiro do Curitiba, né? Então, a estreia dele no profissional, ele fechou o gol contra a gente. Bom goleiro, mas, né, eu acho que mais pronto hoje é o Léo Link. Mas se não vier, seria uma boa aposta também. E eu confio que o Raul vai fazer um bom carioca, tá? Confio no Raul. Mas quem? Jair já falei, Léo Link. Eu acho que por enquanto... surgiu. O Botafogo aumentou a proposta pelo Muniain, do San Lorenzo, jogador espanhol, que jogou Atlético Bilbao. Acho que o maior número de partidas de um jogador pelo Bilbao é do Muniain. O Botafogo aumentou a proposta por ele, para tirar ele do São Lourenço. Seria uma ótima, tá? Camisa 10 clássico, bom toque de bola, enxerga bem o jogo, seria muito legal. Pessoal, é isso, eu vou encerrando por aqui, tá ficando muito longo o vídeo já. Depois a gente volta para falar mais um pouquinho. Por favor, Tite não, Botafogo. Tite não, pelo amor de Deus. E de resto a gente vai aí analisando e digerindo com o tempo. Mas Tite não dá, tá? Pessoal, eu fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Eu sou o Rafael e digo para vocês, temos 4 planos de membro. Ajude o canal com plano de membros, cara. Janeiro e dezembro são meses com pouco futebol, muita notícia que não engaja, não anda, as coisas meio que são meio lerdas, monótonas, né? Então o alcance e os views despencam, com isso a gente ganha menos dinheiro. Então, é um trabalho, dá trabalho pra fazer, dá uma moral pra gente. O canalzinho aí tem 4 planos de membros, tem de R$3, de 5, ajuda bastante já. Mas se você quiser doar não, membro por valores maiores, por acaso você ganha em dólar, ou ganha em euro, ou ganha em libra, ou você ganha bem e quer ajudar o canal, show de bola, irmão. Temos aí de R$15 e outros valores. Ajuda um cabe no seu bolso aí, um valor que cabe no seu bolso. E seja membro do canal, dá uma moral pra gente. Mas futuramente, hoje não, porque tem poucos membros. Mas quando tiver mais membros, tem, sei lá, 30, 40 membros. Grupinho no WhatsApp pra gente trocar uma ideia todo dia, interagir. E aí, lives com membros. Vamos começar a ampliar as vantagens de ser membro aqui no canal. Pessoal, um abraço a todos. Valeu pela moral, pela audiência até agora. Tamo junto sempre. Feliz 2025. Próspero ano novo pra geral. Um ano de muitas glórias pro Botafogo. Que aí geral aqui fica feliz. Tamo junto sempre. E até o próximo vídeo.